Antes de começar a falar de fato sobre o assunto do vídeo, sobre o título que tá aí, que você clicou pra assistir, eu queria pedir desculpa por essas últimas 2 semanas que ficaram sem vídeos. Eu tive uns problemas e acabei não conseguindo postar. E pra piorar, semana passada eu fiquei doente, acho que vocês vão até perceber que minha voz tá um pouco estranha, mas já tô melhorando, tá? Então a partir de hoje as coisas voltam a se normalizar e a gente vai voltar com um vídeo por semana. Então toda semana vai ter conteúdo novo aí pra vocês. Dito isso, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e ativa o sininho para o YouTube te notificar sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal. Então agora fica aí com o vídeo de fato. Vamos lá, recentemente aconteceram umas situações com a Sony, tá? Que fizeram a galera começar a tocar um assunto de novo de games ser tão caro no Brasil em empresas mercenárias. E vou tentar não só focar nesses casos que rolaram com a Sony, tá? Esses casos isolados. Mas vamos lá. Quem detinha antes essa fama de ser mercenária era a Nintendo. Só que nessas últimas semanas, todo mundo tem desviado os olhares pra Sony. A começar que ela lançou The Quarry, tá? Na sua versão base, a R$400 na loja da PlayStation. E mais recentemente, a Sony tropeçou de novo com a DLC de Cuphead, tá? Enquanto todas as outras plataformas a DLC estava saindo por R$20, na PSN a DLC estava saindo por R$45, mais que o dobro do que todas as outras concorrentes. E isso, com razão, cobriu a Sony de críticas por toda a internet. Só que essa mesma pergunta já foi feita à Sony antes. O porquê dos jogos serem mais caros no PlayStation 5, tá? E a Sony respondeu que era por causa do custo de produção dos jogos, que é mais caro do que para a geração passada. Isso aí a gente até entende, realmente precisa de mais investimento para produzir um jogo da nova geração. Existem tecnologias que demandam muito mais trabalho. Ray Tracing, por exemplo, é difícil de se implementar em um jogo. Existe também toda a questão dos gráficos estarem evoluindo, os mundos abertos cada vez maiores e tudo isso. Só que a gente sabe que na realidade essa não é a resposta. Até porque se fosse, isso só se aplicaria a jogos exclusivos da Sony e jogos AAA, por exemplo. E não se aplicaria a jogos indies e DLCs, como foi com o caso de Cuphead. Porque nesses jogos indies, o custo de produção não mudou, tá? Continua o mesmo, que o jogo indie todo mundo sabe que tem um custo de produção muito mais baixo do que o convencional. Então dá pra dizer que esses preços abusivos que a Sony tá impondo não tem nenhuma justificativa plausível. Em contrapartida, pelo lado da Microsoft, é muito difícil essas críticas caírem sobre a Xbox, por exemplo. Até porque serviços como o próprio Game Pass fazem com que as pessoas tenham acesso a bons jogos no seu catálogo por um preço justo. Mas aí você me diz, a Sony também lançou um sistema de assinatura. Sim, a Sony lançou um sistema de assinatura, inclusive a gente fez até um vídeo, vai estar aparecendo aí no card e na tela para vocês se quiserem assistir. Mas só isso não basta. Disponibilizar um sistema de assinatura e cobrar preços absurdos em jogos que não fazem parte deles, dessa forma parece que ela tá tentando compensar o valor da PlayStation Plus, subindo o valor dos jogos que não fazem parte do catálogo. Sem contar que faz pouco tempo que a nova PSN tá aí, ela ainda tem muito a melhorar e não chega perto do que é o Xbox Game Pass. Mas vamos lá, como eu havia falado antes, a internet ficou chocada pelo fato de que a DLC de Cuphead estava mais em conta na eShop do que na própria PSN. A Nintendo tem fama de manter os valores dos jogos que estão na sua biblioteca sempre muito alto, principalmente nos exclusivos. A gente pode ver isso, por exemplo, com Zelda Breath of the Wild e Mario Odyssey, que foram os grandes lançamentos que vieram com Switch e até hoje estão a preço cheio de R$300. Mas e aí, agora que a gente já falou um pouco sobre a questão dos jogos digitais, o que é que resta pra gente que é do time físico, que prefere deixar o jogo na prateleira? Como eu, por exemplo, que prefiro comprar jogos em mídia física. Por esse lado, os jogos físicos da Nintendo são super valorizados no Brasil. E isso vem com a desculpa de que a empresa não tá oficialmente aqui no país e tem toda a taxa de importação e tal. É uma desculpa aceitável. Só que no caso da Sony, não dá pra usar essa mesma desculpa. E no caso da Sony é até um pouco interessante, porque tem acontecido, muitas vezes, do jogo lançamento, AAA, seja lá qual for, está mais barato em mídia física em lojas como a Amazon, por exemplo, do que na própria PSN. Eu, por exemplo, quando fui comprar em pré-venda Elden Ring, tá? Eu comprei mídia física. Eu me espantei quando vi que ele estava mais barato em mídia física na Amazon do que na própria PSN, tá? Então isso reforça mais ainda pra gente de que a desculpa que ela usava do custo de produção dos jogos influenciarem no valor final é baboseira, até porque se fosse verdade, o custo de produção de um jogo em mídia física é um pouco mais
mais alto do que o custo de produção de um jogo em mídia digital. Calma aí que eu vou explicar essa afirmação de agora. Além de todo o custo de produzir o jogo, adicionar texturas e tudo mais que a gente já conhece, para produzir o jogo em mídia física, existe também o gasto de produzir o CD, fazer a impressão no CD, fazer a caixa que leva ao CD. Então, produzir jogo em mídia física é um pouco mais caro do que produzir jogo em mídia digital. Então, se a gente fosse levar esse discurso da Sony à risca, seria para os jogos em mídia física estarem bem mais caros do que jogos em mídia digital. E deixa mais claro ainda pra gente de que os problemas dos valores abusivos que estão sendo cobrados na PSN não tem nada a ver com o custo de produção. E esses problemas de valores não ficam só em jogos não, pelo contrário. Consoles e acessórios também são bem inacessíveis aqui no Brasil. E mais uma vez, quando a gente fala disso, a Sony continua no topo das conversas. Além do fato do valor sugerido do PlayStation 5 ser um pouco maior do que o do Xbox Series X, que é seu concorrente, digamos assim, a Sony não tem nenhuma alternativa para quem quer entrar na nova geração por um preço mais baixo. Tá, tem sim o PlayStation 5 versão sem disco e tal, mas quando a gente compara o valor dele com o valor, por exemplo, do Switch Lite, que é a versão mais barata do Switch, e o Xbox Series S, que é o console que está sendo mais vendido nos últimos meses, porque tem um ótimo custo-benefício, tem a questão do Game Pass e tal, a gente vê que essa diferença de valor entre o PlayStation com mídia física e sem mídia física não é tão relevante assim. E se a gente puxa o que eu falei lá atrás sobre os valores abusivos cobrados na PSN, a gente vê que comprar um console da PlayStation que só deixa a gente adquirir jogos de forma digital pode não ser uma escolha muito interessante, já que os valores que estão sendo impostos lá na PSN são bem salgados. Mas então, se a indústria de games é uma das que mais fatura em todo o mundo, não seria normal que todo mundo viesse tentando popularizar ela para assim crescer cada vez mais? Realmente é o que se espera. Mas se a gente fala um pouco da parte política, dos valores nos consoles e acessórios e jogos e tal, um dos problemas que levam esses consoles a serem tão caros é a forma de como o imposto é colocado sobre eles, de forma acumulativa e não saudável. Embora a gente já tenha visto de um tempo para cá redução nesses impostos. Foi divulgado pra gente recentemente que já ocorreu mais uma redução de impostos. Para consoles e acessórios convencionais, a taxa de 16% caiu para 12%, o que fez, por exemplo, com que o preço base do PlayStation 5 caísse para R$ 4.200. Já os portáteis foram ausentados desses impostos. A taxa que antes era aplicada de 16% nesses consoles portáteis agora caiu para zerou, tá? Então consoles portáteis estão ausentes desses impostos. Uma ótima notícia aí para toda a comunidade gamer, mas agora só resta pra gente esperar e ver como é que as empresas vão se comportar em relação a essa diminuição nos impostos e essas críticas que estão rolando aí por toda a internet. É uma pena pra gente, que é fã da Sony. Eu, por exemplo, PlayStation é meu console favorito, tá? Embora eu tenha PlayStation, Nintendo Switch e PC, PlayStation ainda é minha paixão. E é uma pena pra mim ver como é que a empresa tá lidando com os clientes. Mas como eu falei, só resta pra gente esperar e ver o que é que acontece daqui pra frente. Muito obrigado você que assistiu o vídeo até aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e comenta aí o que é que você acha sobre esse assunto, dá a sua opinião. Se quiser complementar com mais alguma informação que eu esqueci de falar aqui no vídeo, o campo dos comentários tá aí e te espero na próxima. Valeu!